Olá, Olá, tudo bem, Lívia? tudo bem? Está me ouvindo? Vendo bem? Perfeito, perfeitamente. É Eu que a minha internet tava. é muito ruim. Muito, É, péssima. Sim. Então, se tiver mas algum problema, me avisa. tá, não, mas vai dar tudo certinho, sim. Antes de começar e te apresentar, Lívia, eu queria aqui, assim, até de forma oficial, né? Não tem muito por que ser oficial, mas fazer uma nota de pesar, né? Eu recebi notícia agora há pouco do falecimento do Dr. Ranulfo de Melo Freire, que para mim foi um dos maiores inspiradores das ciências criminais, para mim, né? Eu conheci ainda no início do IBCCRIM, ele foi um dos grandes idealizadores do IBCCRIM e convivi com ele dentro do IBCCRIM por muitos e muitos anos. Uma figura humana notável, uma figura histórica para as ciências criminais, né? Ele que fez literalmente história presidindo o TACRIM, sendo uma referência lá na quinta Câmara do TACRIM, com tantos julgados importantes, e mais do que os julgados, eu falo que o Ranulfo ele tinha a característica de, além do trabalho dele científico, a produção dele jurisprudencial sempre foi ímpar, né? Mas ele, como figura humana, sentar com o Ranulfo e ouvir uma história dele por meia hora, por 40 minutos, era alguma coisa que valia a vida, né? E hoje ele nos deixou, então eu queria deixar aqui de forma pública registrado o meu profundo pesar pelo falecimento do Ranulfo. É uma perda gigantesca para o direito penal e processo penal brasileiro. Para a humanidade, eu diria. Com certeza, esse ano está sendo muito trágico, né? A gente está tendo falecimentos muito tristes, né? O Franco Cordeiro também Pois é, faleceu este ano. Então, é grande, uma pena. As ciências grandes criminais perdem nomes. muito. Mas também Pois fica é. toda a minha dor e o meu consolo para a família. Com certeza, concordo plenamente com você. Obrigado, Lívia. A Lívia, deixa eu fazer uma rápida apresentação. A Lívia é advogada criminalista de um grande escritório em São Paulo, mas ela é uma pesquisadora também das ciências criminais, especialmente no campo da epistemologia, né? Processo penal, é alguém que investiga. Eu conheci a Lívia há pouco mais de um ano, eu acho, né, Lívia? Lá Foi em na matéria 2018, 2017. Pois é, lá na matéria do Badaró, e hoje você é orientanda pelo professor Gustavo Badaró na Universidade de São Paulo, né? Sim. Então, é alguém extremamente dedicada à pesquisa científica. E quando eu conversei com a Lívia pela primeira vez, que a gente ainda trocava ideias, ela estava terminando de formular o projeto de pesquisa dela na pós da São Francisco, eu estava batalhando com o projeto de pesquisa também. E a hora que ela começou a falar qual era o objeto de interesse de estudo dela, eu falei, meu, tem uma gênia aqui. Até Porque parece. alguém que se interessa por esse tema é genial, é genial. E que bom que tem pessoas como você, Lívia. Então, eu sou, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite e muito obrigado por fazer parte do meu hall de amigos, porque é muito bom ter pessoas capazes, pessoas inteligentes, assim, dedicadas ao estudo dessa forma. Então, seja muito bem-vinda, Lívia. Paulo, eu que agradeço as palavras. Estou muito lisonjeada pelo convite, principalmente vindo de você, que é uma pessoa que é referência dentro do júri. É um nome muito forte. Assim, não tem uma pessoa que eu não fale sobre júri, não fale de você. Então, realmente é uma honra esse convite. E eu fico muito grata por todas as palavras, por todos os elogios. O que mais que eu queria Tudo te dizer? merecido. Eu também queria dizer que eu estou muito honrada, porque eu só vi figuras muito importantes vindo aqui, batendo um papo com o seu projeto de lives, todos muito interessantes. Então, eu assisti hoje do Edson Baldan, também assisti do Toron, imperdíveis, assim, quem tiver oportunidade, assista, porque realmente o seu projeto é muito legal e eu estou muito honrada de estar aqui. Que bom, fico muito feliz. Na realidade, eu sempre gostei muito dessas produções de eventos, né, de palestras, etc. E aí, com a pandemia, acabou surgindo essa novidade que é a democratização do conhecimento, né, de tentar passar de alguma forma. E o que eu procurei fazer? Reunir alguns amigos para trocar ideias e passar ideias para frente, né? Então, na realidade, eu agora, assim, eu tinha pensado em
em um período determinado dessas lives, né? Então, além da sua hoje, eu tenho mais duas apenas previstas. Uma a semana que vem com o Geraldo Prado, que é uma figura super querida, né? E no dia 17 com a Heloísa Estelita. Então, são essas duas, seriam você e mais as minhas três últimas programadas, né? Mas aí eu não sei. Eu do lado do Geraldo Prado e da Luiz Estelita. Quem sou eu na fila do pão? Então, olha, acho que eu agradeço, sinceramente. É uma grande responsabilidade estar aqui. Não, pode ter certeza que faz por merecer. Mas, enfim, agora como continua incerta a pandemia, então talvez eu até projete mais algumas, eu não sei. Eu estou falando com alguns amigos, o pessoal que gosta de trocar figurinha, a gente coloca aqui à disposição. Mas vamos lá. O tema que a gente combinou foi exatamente o teu objeto de pesquisa, né? Você já produziu uma série de artigos sobre isso, tem o podcast lá do Alexandre e do Auri que você fez, com a Jana também. Enfim, é tua praia, literalmente, né? Teu campo de pesquisa são essas questões aí de métodos de interrogatório, enfim, a parte epistemológica do processo penal. Mas então fica à vontade aí, Lívia, e fala para a gente aí o que acontece, como são feitos os interrogatórios, como podem ser feitos e como melhorar tudo isso. Bom, inicialmente, Paulo, fico muito feliz que você estava comigo, né, no momento que a gente estava ali pensando, discutindo, bem inicial, bem perdido, para saber o que a gente pesquisaria, né? Então, eu fico muito feliz de estar sendo chamada para falar de algo que para mim é tão importante, tão caro, e sabendo que você participou de perto dessa pesquisa e, enfim, da aprovação para submeter o projeto. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Atualmente, eu sou mestranda na USP, né? E também na Faculdade de Girona, na Espanha, em raciocínio probatório. E o que eu tenho pesquisado e me interessado é sobre como a investigação criminal pode ser, sim, um instrumento mais adequado para uma busca pela verdade e como a gente precisa atualizar essa metodologia. Porque algo que a gente vê e é evidente é que durante muito tempo se relegou um lugar de esquecimento para a investigação criminal. Então, veja, até mesmo agora que a gente teve as modificações do pacote anticrime, se a gente for olhar, nada se mexe na investigação. E há uma cultura jurídica, e é muito triste isso, de achar que a investigação é um mero procedimento administrativo e que, portanto, só tem atos de investigação, o que é uma grande besteira, porque você que é um advogado de longa prática e de longo conhecimento sabe que muitos elementos são produzidos neste momento preliminar e que são irrepetíveis, e mais do que irrepetíveis, né? Não é dada a devida importância e eles não são produzidos com qualidade. Então, acho que é muito importante a gente abrir os olhos para essa fase e, portanto, dar uma maior preocupação. E por isso que eu tenho aí desbravado o caminho da epistemologia, porque o que eu acho é que talvez as respostas que possam melhorar a investigação não estão na lei. Estão na contribuição da epistemologia, através de raciocínios inferenciais, através da psicologia cognitiva. Cada vez eu tenho me convencido mais disso. Então, foi por isso aí que as minhas inquietações começaram. Então, eu escrevi um artigo recentemente para a Revista Brasileira de Processo Penal, que fazia um recorte das confissões e as metodologias de interrogatório. Eu começo o artigo, vocês podem encontrar no meu Academia Edu, tá livre, tá disponível, mas o artigo ele começa contando de um caso que é muito comum e que todos nós sabemos, que é o caso do Central Park, né? Todo mundo tem Netflix em casa e já assistiu a história Os Olhos que Condenam. Por que esse caso é tão emblemático? Porque dentro dos Estados Unidos, ele é visto como o caso mais famoso e mais emblemático em que houve uma falsa confissão por parte dos meninos. Então, ocorreram, na verdade, 5 falsas confissões. As confissões não batiam, eles não se conheciam, mas, mesmo assim, foram condenados. E foram condenados por quê? Além da questão de raça, que a gente sabe muito bem que a sociedade é racista, que a sociedade trata muito mal os adolescentes negros,
veja a nossa realidade brasileira, também porque há uma preocupação meio que patológica com a confissão. E, sem dúvidas, assim, uma coisa que é muito engraçado é que, assim, apesar de ser um problema que aconteceu nos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm o National Exonerations americano, ou até mesmo o Innocent Project, que já coletaram que de todos os erros judiciais, a maior incidência se dá, em geral, com reconhecimento equivocados, em seguida, acho que falsas perícias, e aí a terceira é a incidência de falsas confissões ocasionadas por métodos interrogativos. Então, tudo isso, assim, é um grande problema que a gente precisa abrir os olhos, a gente precisa se preocupar com isso. Então, quando eu fui fazer esse artigo, eu fui fazer uma pesquisa para ver o que a gente tinha escrito no Brasil sobre o tema, né? Como que a gente poderia relacionar, então, as técnicas de interrogatório com o fenômeno de falsas confissões. E é muito triste, porque tudo isso é incipiente, a gente não tem dados. A gente não tem dados, a gente mal olha para a revisão criminal. Então, eu tive que partir com os dados que tem disponíveis lá nos Estados Unidos. E aí, eu descobri, então, o método Hyde. O que é o método Hyde? O método Hyde foi um método americano que foi criado por Fred Baum e John Hyde. Os dois um era investigador de polícia e o outro era um diretor de um departamento de investigação famoso lá em Chicago. E por que eles criaram essa metodologia que é tão repetida? Tem até uma frase muito comum, muito famosa, de Leo Richard, que é um doutrinador famoso, e ele fala basicamente que, assim, muito se diz que romances são oriundos do romance Romeu e Julieta, de Shakespeare. Só para a gente ter dimensão, a maioria das técnicas de interrogatório nasceram do método Hyde. Claro que foram aprimoradas e adequadas a cada sistemática, mas tudo isso para dizer que existe um ponto inicial. E eles criaram essa metodologia na época porque o third degree estava proibido. E o que era o third degree? Era basicamente uma tortura soft. Então, você não poderia mais pegar e deixar a pessoa lá durante 20 horas para ser interrogada. Você não podia também privar o sono. Você não podia também deixar de fornecer água, de deixar de fornecer alimentos. Então, veio aí com uma estratégia para solucionar. O polígrafo também estava abolido, estava proibido. Então, veio aí com uma metodologia que as pessoas acharam na época que seria eficiente, que traria bons resultados. Mas, assim, na prática, não é exatamente isso. Então, basicamente, essa metodologia, ela tem 9 passos. Tem lá escrito direitinho no artigo o que se faz, né? Mas, em geral, ela admite o uso de blefe, o uso de manipulação psicológica, o uso de chantagem, o uso de ameaça. Ela também se pauta em critérios muito subjetivos, no sentido que o investigador fica analisando o comportamento corporal, se a pessoa piscou, se a pessoa abaixou a cabeça, e aí depois esse método de tortura psicológica, depois dos 9 passos, aí é colhida a confissão. E veja, é claro que não é o único motivo pelo qual as pessoas confessam falsamente. Se a gente olhar a literatura sobre psicologia cognitiva, existem 3 fatores, mas sobretudo, um fator muito relevante, porque essa técnica ela foi muito bem bolada. É porque ela maximiza, assim, além de você fazer toda essa parte que é, vamos dizer, uma tortura, você também engana a pessoa, porque em alguns momentos, você chega a falar, não, iludir a pessoa. Veja, vai confessar, mas você não vai ter uma pena. Veja, você vai confessar e isso vai ser bom para você. E no fim das contas, isso acaba sendo uma realidade que acontece no Brasil. Claro que talvez não elaborada, mas acontece muito nas delegacias de polícia, né? Você sabe muito bem disso, Sérgio, né? Quantas vezes você deixou ou você não conseguiu chegar a tempo e um delegado de polícia já tinha colhido o depoimento da pessoa e já tinha deixado ela em pânico e já tinha pressionado para falar algo que não era verdadeiro.
Sem dúvida. Aliás, eu acho que a gente consegue buscar dentro dessa problemática a antiga necessidade de haver uma confissão. As pessoas, inclusive os investigadores, eles têm um conforto, e iria até um pouquinho além, o próprio juiz, eles têm um conforto quando existe uma confissão. E daí porque talvez todas essas tentativas mais primitivas ou menos primitivas de buscar a confissão para legitimar o inquérito, para legitimar a própria denúncia e depois, lá na frente, a condenação, né? Mas nesse primeiro momento, que é o que vai inaugurar a confissão extraída no bojo de um inquérito policial, talvez de todas elas, essa confissão mais perigosa e talvez a que hoje se tem uma ideia da desnecessidade dessa confissão. Sim. Começa a se perceber que existem outros mecanismos hábeis, tão capazes ou mais capazes de demonstrar um sucesso de investigação sem que se fale na confissão propriamente dita, né? Então, eu acho que isso é uma observação importante também a se fazer, especialmente na esfera policial. Eu acho que houve assim, uma mudança, pelo menos na nossa realidade brasileira, sobretudo, de entender que existem outras formas de você negociar e que não precisa ser a confissão assim, extraída na delegacia de polícia. Mas aí eu ainda acho que existe ainda uma relação meio patológica com a confissão, de outras formas. Veja, por exemplo, que a gente tem uma tendência crescente da colaboração premiada ou do acordo de não persecução penal. Claro que existem outros elementos em jogo, né? Reparação do dano, etc e tal. Mas ainda há esse privilégio, né? E mais, muitas vezes, essa palavra que é dita, seja pela pessoa que está sendo interrogada ou pelo colaborador, ela é lida com um nível de confiabilidade meio assim, sem escrúpulos. Às vezes a pessoa que está recebendo informação acha que isso é uma verdade efetiva, sabe? Que ela não tem que ser olhada com os outros elementos probatórios. Isso é o grande perigo que acontece. E só para fixar também, Lívia, porque eventualmente pode alguém que não seja da área estar assistindo aqui e pode ter uma ideia totalmente distorcida, né? Qual é o grande problema a ser debatido cientificamente para isso? É a pessoa falar o que não fez. É a pessoa confessar o que não fez. O problema não é a confissão em si. Exato. O problema não é alguém prestar um depoimento e dar uma informação a respeito de um fato criminoso. Esse não é o problema. O problema é quando isso é feito de forma equivocada. É quando isso pode levar à condenação alguém que não praticou nenhum tipo de delito. Isso acontece especificamente nesse ponto que nós estamos falando do interrogatório, mas também acontece, e a Lívia também tem se dedicado ao estudo, dos testemunhos, né? Quantas falsas memórias são plantadas dentro do processo? E se você puder também dar uma pincelada por isso, Lívia, eu ficaria muito feliz, por favor. Eu acho que é importante, tanto a prova, claro que o meu enfoque foi muito mais a questão da confissão, né? Mas assim, tanto a confissão quanto a prova testemunhal necessitam de um olhar mais criterioso. A gente não pode chegar aceitando o conteúdo dela como uma verdade absoluta, porque existem fatores que não necessariamente dizem respeito a uma decisão consciente. A pessoa muito bem, ela pode internalizar falsas memórias, e é algo que, por exemplo, Gustavo Ávila estuda muito bem. A Cristina Gesso também estuda muito bem esse fenômeno, que a gente não consegue nem perceber, sabe? A gente não consegue saber que a gente realizou uma lembrança que é falsa. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente tá por exemplo, você foi numa festa, bebeu todas, deu maior PT. No dia seguinte, você pega o telefone, liga para sua amiga e começa a perguntar: e aí, o que aconteceu? Como que foi? Ninguém nunca fez isso, não é mesmo? Então, tudo isso para dizer que, às vezes, a nossa própria memória, ela recebe informações externas e a gente não percebe isso. Isso é muito comum, dentro ainda do aspecto da confissão,
existe um tipo de falsas confissões que é uma confissão que ela é involuntária porque ela é internalizada. Então, pessoas que normalmente usam muitas drogas, em excesso, tá, pessoal? Não estou sendo moralista. Ou também que bebem constantemente, ou que algum crime aconteceu durante a infância, em geral, estão tendentes a fazer absorver informações que não são necessariamente verídicas, tá? E aí modificam a sua concepção do mundo, a forma que enxergam os fatos. Porque é muito subjetivo também, né? A gente tem que lembrar disso. Mas, voltando ainda sobre o método Hyde, dentro da pesquisa, o que eu identifiquei é que, expressamente, a Academia de Polícia da Paraíba e no Mato Grosso do Sul fazem menção no material que usam essa metodologia ou que os investigadores podem usar. Outras não fazem a menção expressa, mas, por exemplo, eu olhei o material de São Paulo, de Minas Gerais, Pernambuco e vi que tinha aí uns toques aí de metodologia Hyde. E por que isso me chama a atenção? Num dos manuais que eu achei, que daí não eram manuais de academia de polícia, mas manuais de doutrina de investigação, havia um warning que falava: a implementação exaustiva no método pode levar pessoas inocentes a confessar algo que não fizeram simplesmente para fugir do estresse. E por isso, seria preferível sua utilização quando apenas constatados bons indícios relativos à autoria. Mas veja como isso é perigoso. Porque a própria pessoa que está narrando isso já admite que o conteúdo pode ser inverídico. Então, a gente deveria realmente repensar e abolir isso. E virar a página e falar, não, gente, a gente vai repensar a investigação para que isso não seja mais usado. Então, só porque eu achei, assim, muito um grande contrassenso, sabe? E eu, como advogo um pouquinho mais de tempo, depois de 30 anos na advocacia e com muita frequência em delegacia de polícia, eu vivenciei um resquício, que eu acho que até hoje existe ainda, um resquício da época ditatorial brasileira, né? Eu comecei a advogar no início dos anos 90. Então, a gente vinha de uma nova Constituição, vinha de um novo período e vivenciei de tudo que você puder imaginar dentro da delegacia de polícia. E posso dizer o seguinte, sem nenhum milímetro, porque é meu dia a dia, continuo frequentando e continuo sendo o meu lugar de trabalho, né? As coisas melhoraram muito, evoluíram muito. Porém, alguns métodos, eles continuam medievais. E esse método Hyde em específico, ele não é uma coisa nova, ele não é renovado, ele vem com uma característica um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, é levar o sujeito à exaustão, é tentar extrair uma confissão a qualquer preço. Basicamente é isso, porque é o conforto e o encerramento do trabalho investigativo. Exato. Olha, temos a confissão, parou, não preciso mais investigar. Já chegamos no autor do fato. Não, e é muito curioso porque eu falei, né, que realmente a gente tem pouquíssimas pesquisas empíricas no Brasil confiáveis. Mas tem duas pesquisas que eu sempre gosto de citar. Uma delas é de Michel Misse, que é um antropólogo. Ele escreveu um livro chamado O Inquérito Policial, uma pesquisa empírica. E ele analisou 5 capitais, vários inquéritos. E uma coisa que ele chegou à conclusão, e é muito triste, mas é muito triste, é de parar para pensar que, em geral, nas investigações são feitas mais colheitas de provas testemunhais e tentativas de extrair uma confissão do que perícias técnico-científicas, do que diligências externas, do que ordens de serviço para averiguar determinada circunstância. E tem outra também que é muito importante, que foi feita por Joana Vargas, e aí é para você interessante, porque é sobre homicídios, tá? Homicídios em Belo Horizonte, e ela analisou que, em geral, extrai-se primeiro a confissão, né? Tentam extrair a confissão dessa pessoa, para depois ir colhendo elementos para reconstituir a culpa dessa pessoa. E por que isso é perigoso? Por que eu acho que isso tem que ser revisto? Porque há todo um enviesamento da investigação. A investigação para de ser um instrumento que, em tese, deveria ser imparcial,
neutro no sentido de não privilegiar nenhuma das partes, para procurar a verdade, e passa, na verdade, a ser uma corroboração de uma hipótese já formada, provavelmente muito mais próximo do Ministério Público, e que é, então, uma corroboração do que já está lá no início formado. E olha, é muito louco isso, porque tudo bem, nós somos humanos, a pessoa que está investigando é humana, ela sofre influências dos vieses, das heurísticas. Infelizmente, tudo isso nós sabemos e a psicologia pode demonstrar isso com muito mais clareza. Mas a gente tem que repensar também instrumentos de diminuir esse anclagem, ou falando lá de Franco Cordeiro, que a gente mencionou hoje, a hipótese sobre o primado dos fatos, né? O primado da hipótese sobre os fatos, me desculpa. Então, a gente tem que repensar, então, nas nossas técnicas. E dito isso, é lógico que a questão do interrogatório é apenas uma única, acrescenta muito pouco de outras mudanças que podem ser promovidas ao longo da investigação. Perfeito. E como técnica de investigação, o que seria uma técnica legítima de investigação atual? Olha, me perguntam isso bastante, e eu acho que um modelo que eu tenho visto como positivo, é claro que ainda tem que se pensar também na realidade brasileira, é uma metodologia que nasceu no Reino Unido, em 1990, que se chama técnica PEACE, que é Preparation and Planning, Engage and Explain, Account, Closure and Evaluate. Essa técnica, ela foi criada por investigadores de polícia. Tudo bem que ela teve uma abrangência muito maior, porque ela não abrange somente interrogatórios, mas técnicas de entrevista. Então, você perguntou das testemunhas? Sim, é uma técnica que pode ser usada, inclusive, para testemunhas. E ela foi difundida, saiu do Reino Unido e foi difundida para vários outros países. Então, veja, a Austrália usa, Nova Zelândia, Malásia, Noruega, está crescendo, mas ela, sobretudo, o principal diferença é que ela não tenta obter uma confissão, ela tenta aumentar a quantidade de informações que serão coletadas. Exato. E mais do que isso, ela faz uma valoração ao final se há ou não uma possibilidade de confiar nessas informações. Que a gente sabe que, muitas vezes, a gente ouve umas testemunhas que falam nada com nada, né? Não tem lógica no que está declarando. Mas, sinteticamente, quais seriam, então, as fases? A primeira fase, ela é uma fase que o investigador tem que se preparar, ele tem que se preparar, então ele tem que ter um roteiro, ele tem que saber quais serão as perguntas. Assim, idealmente, teria que ter uma salinha, que não fosse uma salinha muito, vamos dizer, que fosse um lugar tranquilo de estar, que não fosse um lugar muito... aquele clima, sabe, de polícia, que você fica totalmente numa sensação, assim, um pouco coagida. O segundo passo, sobretudo, é falar para a pessoa que está sendo entrevistada o que se pretende esclarecer. Então, dizer um pouco o que foi o delito. Não chegar e falar assim, fala tudo. Ó, te chamei em intimação, então me fala aí o que você tem para dizer dos fatos. Não, explicar, olha, a gente está fazendo uma investigação, a gente gostaria de saber a autoria, a gente pode achar que é isso. Para que a pessoa também saiba onde ela está indo e ela possa se abrir. E é muito importante também ter uma forma de abertura empática, né? Uma ligação empática que não seja uma forma impositiva, que o diálogo seja um diálogo horizontal, né? Que a pessoa se sinta mais tranquila. A parte em seguida, na verdade, é feito a entrevista e é recomendado que a pessoa tenha um roteiro livre, né? Que a pessoa fale, porque aí é uma coisa que é importante sobre a memória humana. Quando a gente vai lembrando de fatos, que nem eu dei o exemplo lá de quando você não sabe o que você fez no dia anterior, que você tomou todas, vai vir uns flashes. Porque você vai lembrando, você não vai lembrar, ai, não, eu cheguei às 9 horas com a Mariana, ele chegou lá, pegou um copo de bebida. Não, a gente vai lembrando de algumas informações que vão aparecendo, da forma que foi mais ou não marcante. Então, você deixando a pessoa livremente
falando da forma que ela acha melhor, aí depois você vai fazendo as suas conexões, mas deixa essa pessoa narrar da forma que é melhor. Porque aí você evita que haja uma contaminação na memória. Outra coisa também que é importante dizer é que essa técnica ela visa, sobretudo, que quando o investigador vai fazer uma pergunta e que ele deve fazer, afinal, ele está lá no papel de querer saber mais detalhes, ele não faça um fenômeno chamado sugestionabilidade interrogativa. Então, quando ele for perguntar, por exemplo, sobre uma cena de crime, que há uma provável, uma hipótese que foi usado um carro para cometer um delito. Em vez de perguntar, havia um carro lá, a pessoa tem que perguntar, havia um objeto lá, como que foi a dinâmica, como que as pessoas saíram? E aí, a depender da resposta, possa ser perguntada, a pessoa responde, tem um carro. Em vez de perguntar, é um carro vermelho, você vira e fala, não, que cor que é esse objeto? Você se recorda? Porque a gente tem uma série de gamas de cores e aí a gente sabe se essa pessoa pode estar até mentindo ou não, né? Tem essa questão também de você conseguir analisar a confiabilidade desse depoimento. E o quarto passo, mais ou menos, a pessoa, ela acaba o interrogatório, então ela explica o que foi colhido, se ela quer acrescentar mais alguma coisa, se ela quer se corrigir, porque às vezes a gente fala informação que está errada, a gente não se expressa direito. Deixa também um canal aberto para que, eventualmente, ela queira posteriormente contribuir, o que é muito interessante. Porque, por exemplo, eu posso ser testemunha e não quis falar agora porque eu fiquei com medo. Se eu tenho uma relação boa com o investigador, talvez daqui 2 dias eu vou bater lá e falar assim, então, eu quero falar a verdade. Eu vi a cena do crime, foi assim, assim, assado. E, por fim, o mais importante de tudo, que é uma tarefa muito investigativa, é o investigador pegar esses elementos, bater com tudo que já foi colhido na investigação criminal e atribuir aí um valor, se deve ou não ser levado a sério o que foi colhido. Acho que isso é fundamental também no relatório final. Claro que muitas vezes é dispensado, mas seria uma coisa interessante para o delegado de polícia pensar, ao invés de repetir. Foi ouvida Maria, José, João. Não, fala assim, olha, eu vi Maria, mas achei que foi crível por isso. O José, veja bem, no assunto, o testemunho foi meio esquisito. Então, acho que são proposições que a gente pode pensar para a melhoria da investigação. Pensando assim, e mais uma vez falando para o público em geral, que eventualmente não sejam afetos à nossa área aqui, né? O inquérito policial, ele basicamente tem como característica buscar elementos para esclarecer um fato tido como criminoso. Então, por que dessa importância dessas técnicas? O porquê da importância de metodologia na colheita dessas provas? Porque se você fizer mais ou menos, se você não buscar informações precisas, corre-se um sério risco de não apurar nenhum fato, de você não chegar a conclusão nenhuma, ou, pior, se chegar a uma conclusão equivocada, que talvez esse seja um alerta atual bastante premente. Por conta dos projetos internacionais, e agora também um projeto nacional que tenta demonstrar casos de inocentes levados à condenação, que ficaram por anos e anos presos, né? As pessoas começam, talvez, a dar uma importância para isso e entender que o uso de metodologia científica na apuração de crime, ele só tem um beneficiado, todo mundo, a sociedade como um todo. Ninguém ganha punindo alguém, o inocente. Ninguém ganha levando a uma condenação, por mais que a mídia queira, por mais que a população toda esteja com cartazes na rua, se aquela condenação não for uma condenação justa. Só que a gente só vai chegar lá no fundo, lá no final de tudo isso, se nós tivermos essa base que a Lívia está explicando aqui para a gente, feita de forma séria, né? Então, muitas vezes a gente pensa lá na decisão final do Supremo Tribunal Federal. Mas, para chegar lá no Supremo Tribunal Federal, a coisa nasceu numa delegacia de polícia, seja uma polícia federal, seja na polícia civil do Estado, da unidade da federação. E muitas vezes, antes mesmo até de um trabalho do próprio delegado de polícia, que é a autoridade responsável. Mas tem investigadores de polícia que fazem as primeiras colheitas, que se deparam, muitas vezes até policiais militares. E se tivéssemos esse cuidado, desde o policial militar, no dia a dia, na rua, ao abordar alguém,
ao pegar determinada informação. Se tudo isso for feito de forma científica, de forma séria, a gente vai ter um inquérito muito limpo, a gente vai ter um processo muito limpo e uma possibilidade muito menor de condenações indevidas. Então, por isso, tudo isso. Exato. A gente precisa muito abrir os olhos aos erros judiciais. A gente precisa abrir os olhos. Eu tenho ficado muito feliz. Realmente, o que você falou, Paulo, é muito verdade. As pessoas estão entendendo que falar sobre erros judiciais não é necessariamente que você está querendo que as pessoas sejam todas absolvidas, que você quer que ocorra a famosa impunidade, que muita gente adora usar essa palavra, eu detesto essa palavra. É sobretudo também dizer que o Estado acaba sendo prejudicado quando ocorrem condenações falsas, porque o custo de manter alguém no cárcere é muito caro. É muito caro para o Estado. Mover toda a máquina estatal para, no final, a pessoa ser inocente, a pessoa ser materialmente inocente, é muito caro. É muito caro, óbvio, e, sobretudo, para aquela pessoa que teve a liberdade tolhida, a vida desgraçada. A gente sabe que tem o tribunal da internet, a gente sabe que tem o tribunal midiático. É muito triste para todos. Todo mundo perde nisso, né? Aliás, eu costumo sempre falar, Lívia, perdoe interrompê-la, mas eu costumo sempre falar o seguinte, o processo, isso não é coisa minha, isso é coisa do século XVI, mas o processo por si, ele já é uma pena, né? Então, você imagina submeter alguém injustamente a um processo, a par de todo o desgaste financeiro, o desgaste emocional, o desgaste moral, destroem vidas, destroem famílias, destroem tudo, né? Mas o processo tem que existir, ele existe. Então, tem que haver formas de minimizar essas possibilidades de erro dentro de um processo. Já que o processo ele tem que existir, que sejam processados só aquelas pessoas que devam realmente ser processadas, né? E isso parece tão distante quando a gente fala disso. Fala assim, poxa, mas vocês aí de novo falando para defender bandido, vocês aí de novo falando para defender criminosos. E quando a água bate muito perto da pessoa, ela começa a perceber que isso pode chegar na tua casa. Você que nunca teve nenhum problema criminal na tua vida, pode injustamente ser acusado de alguma coisa. Ah, mas isso não aconteceria comigo porque eu sou uma pessoa do bem, né? Como se o mundo fosse separado entre bons e maus, né? Mas isso chega. Quantos e quantos casos a gente percebe e trabalha até de pessoas acusadas injustamente. E aqui, vamos lá no ponto inicial de novo. Porque alguém, de forma equivocada, sob pressão, sob tortura, sob ameaça, apontou o nome equivocado na história. E isso, tudo que a Lívia explicou para a gente, da metodologia RAID especial, quando você obtém alguma informação por pressão, por coação, por desgaste, né? Tudo isso, de uma forma ou de outra, ela provoca muito mal. Ela provoca muito mal, que pode atingir a própria pessoa, no caso do interrogatório, mas pode espalhar para terceiros, né? E esse é o grande problema também, né? É quando isso é feito da forma com abandono da ciência e, de qualquer forma, a todo custo. A justiça a todo custo, ela é um custo incalculável. Com certeza, eu concordo plenamente. E por isso que a gente precisa abrir os olhos. Acho que, assim, existe uma necessidade dos operadores de direito repensarem também todas as contribuições que a psicologia cognitiva pode auxiliar, né? E a gente, durante muito tempo, fechou os olhos a isso, né? Então, veja, por exemplo, a questão do reconhecimento. Tudo bem, não foi objeto do artigo, mas é algo que eu tenho discutido num grupo muito interessante de epistemologia jurídica, com a Janaína Matida, com o Gustavo Noronha, Caio Badaró, outras pessoas. Mas... Só te interromper, só um segundinho, Lívia, por favor. Só para fazer uma menção aqui ao doutor Álvaro, que é defensor público no Rio Grande do Sul, e fez um comentário aqui extremamente relevante, né? Ele é uma pessoa que tem uma dedicação ao Tribunal do Júri quase que diária, né? E, Álvaro, primeiro, muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho aí no Rio Grande do Sul. E o que ele falou aqui tem absoluta relevância, porque uma vez lá no inquérito policial brotou o nome de alguém, esse nome vai levar a pessoa lá para o Tribunal do Júri depois. É alguém que conhece muito do que está falando, doutor Álvaro. Com certeza.
Com certeza, não, mas é isso mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa fase, né? A gente tem que tomar muito cuidado e olhar, por exemplo, o reconhecimento, como a gente pode pensar nas técnicas de reconhecimento atuais, como a gente pode pensar na preservação da cadeia de custódia, que é hoje em dia um instrumento importante, mas que, assim, apesar de estar previsto em lei, tenho visto pouco ser respeitada a preservação dessa cadeia de custódia, os interrogatórios, que foi o que eu falei. Outra coisa que eu acho muito importante e que faz todo sentido com o que foi discutido com o Edson Baldan, com o professor, que é uma referência no tema e foi ineditamente um precursor do tema, é a questão da investigação defensiva. Como ela pode ser útil para que a gente, talvez, não resolva esses erros estruturais que a gente está falando agora, do reconhecimento ou outras práticas, mas que a gente possa, então, minimizar essa hipótese já pré-concebida, e normalmente pré-concebida a favor de uma hipótese acusatória, para que sejam apresentadas hipóteses da inocência. E para que a gente possa efetivamente falar de paridade de armas, porque a gente não tem paridade de armas no inquérito, e até tem uma discussão doutrinária que até faz sentido, que alguns atos seriam restritos, que alguns atos seriam impossibilitados, por exemplo, uma busca e apreensão, se tivesse um contraditório efetivo anterior. Mas tudo isso para dizer que a gente tem que, então, pensar em melhorar esse contexto, essa fase que é tão sensível e que nem você muito bem disse, né? A gente tem problemas, nosso caso chega até o STF por conta de algo que nasceu torto e que não vai resolver, sabe? Exato. Então é um pouco isso. Legal. E a gente já tem que começar a visualizar o nosso fim aqui, porque o Instagram limita em 1 hora a nossa fala aqui, né? A gente podia ficar 20 horas falando, porque é muito legal. Não, realmente tem muito assunto. Mas eu gostaria também, se você puder, Lívia, não é exatamente o tema, mas assim, só para que de uma forma bem geral as pessoas possam entender também, a questão das falsas memórias. O que seria uma falsa memória? Falsa memória é algo que eu disse um pouco sobre a questão de você internalizar uma informação que é externa a nós e que não efetivamente corresponde à realidade fática. Então, acho que é algo também que a gente tem que entender que todo mundo está suscetível a isso, né? Não é algo que é proposital. Falsas memórias acontecem em todos os momentos, principalmente quanto à prova testemunhal. Por isso que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Muita cautela. Existem algumas pessoas que têm se dedicado ao estudo da prova testemunhal, por exemplo, Vitor de Paula Ramos, a Janaína Matida também fala um pouco sobre isso, a Laura Teles também falam, que eles estão sugerindo, então, formas de você olhar a credibilidade do depoimento da pessoa, para saber se houve ou não aí uma influência de falsas memórias. É um estudo muito rico, é muito amplo, não foi isso exatamente que eu tenho me destinado, mas acho que tem tudo a ver com a epistemologia jurídica. A epistemologia ela tem capacidade de abranger uma gama de assuntos que propõem uma melhora não somente na investigação, mas principalmente no processo judicial. E escancaram erros que, em geral, o mundo jurídico nunca se preocupou com isso, quando foi formulado, não somente o mundo jurídico, mas assim, quando as leis são formuladas, talvez isso seja uma discussão que não ganhou uma grande relevância, mas que deveria ser olhada com atenção para que novas leis fossem formuladas, respeitando os problemas cognitivos que a gente tem, porque somos humanos, né? As pessoas não são necessariamente boas ou más, nós somos humanos e nós somos sujeitos a muitas e muitas falhas. Hoje a gente tem uma safra super boa aí de pessoas que estão se dedicando à epistemologia jurídica, né? Que a gente poderia até definir como uma metodologia, dar método ao tratar com método o que se estuda. Basicamente seria isso. E ter o processo, como também, o que eu acho que é muito importante dizer, é que a gente, principalmente no processo penal, a gente tem muito medo de lidar com o conceito de verdade. E tem todo um sentido de medo, né? Porque quem está aqui habituado sabe que há uma discussão de verdade material, verdade formal. E como isso durante muito tempo contaminou, porque o discurso da verdade material é um discurso que seria assim, vale a qualquer método, vale qualquer custo, vale tudo para conseguir atingir a verdade. Não é isso. A epistemologia jurídica tem escancarado a necessidade
de que a gente não possa jogar a discussão fática para o canto, para debaixo do tapete. A gente precisa se preocupar, porque o processo, em geral, ele lida com fatos. É óbvio que tem a norma, que ela tem que fazer subsunção, mas ela vai fazer subsunção do fato à norma, entende? E aí é muito rico nesse sentido, é muito rico as questões probatórias. E acho que a gente tem que, então, ter a verdade, sim, como um ideal a ser buscado, lógico que sabendo das limitações, e mais, sabendo que talvez não seja o principal objetivo do processo. Talvez o principal objetivo do processo seja a limitação do poder punitivo, né? O respeito às garantias processuais. Mas ainda tem que ser, sobretudo, um valor importante. Sem dúvida nenhuma. A Railis Andrade fez um apontamento aqui a respeito do inquérito policial e da estrutura dele montada em cima do nosso código, que é de 41, né? Mas inspirado no Código Rocco, que é uma realidade, né? O Código Rocco foi modificado, acho que em 1988, na Itália, e lá é um sistema acusatório, mas a gente tem, então, essa influência muito infeliz, e é o que eu falei no início da live. Eu fico abismada como a gente não tem reformas suficientes para aprimorar a investigação. E a gente tem um projeto de lei sentado em cima desde 2009, e isso é triste, é muito triste. E a gente também não foge da realidade da nossa polícia, né? Como regra, a gente tem uma polícia muito ruim. Ruim porque ela é mal preparada, ela é mal estruturada, tem todos os defeitos que a gente conhece, não tem novidades. O que não quer dizer que não tenha polícia boa. Também temos policiais muito bons, delegacias que fazem verdadeiros milagres na apuração de alguns crimes. Eu conheço delegados que fazem verdadeiros milagres para fazer um bom trabalho, porque não recebe estrutura super ruim. 1000 inquéritos na pauta cartorária. Não, é um caos. Enfim, eu até acho que, pela estrutura que nós temos, se produz demais. Até merecem aplausos, porque fazem coisas que normalmente não seria possível fazer. Tamanha é a precariedade que o Estado deixou todas as polícias, né? E falo especialmente por São Paulo, que é o nosso dia a dia aqui, né? Mas é um exemplo que se reproduz em todos os outros estados. Eu não conheço um estado que afirme assim, olha, aqui a gente não tem problema nenhum, a gente tem uma boa estrutura, a nossa carreira está em ordem, os nossos estudos são arcados pelo Estado, são patrocinados, enfim. Eu tenho infraestrutura para sair aqui com 10 carros e ir lá e coletar elementos. Sabe, até a polícia científica, inclusive, né? Exato. Sofre muito. Então a gente conhece essa realidade. Agora, também não é porque a gente conhece a precariedade do sistema, a realidade capenga que nós temos, é que a gente não deve buscar o que é o ideal. Se vamos alcançar, eu não sei, mas aí eu vou até aproveitar a homenagem que eu fiz lá para o Ranulfo no início da nossa fala, que o ideal ele tem que ser sempre o seu alvo. Você vai buscar o seu ideal sempre. Se vai atingir ou não é uma outra história, mas é o que nos faz caminhar, como diria o Galeano, né? Total. E ainda puxando o gancho, então, do caso da questão da entrevista cognitiva, dos métodos de interrogatório, eu sinceramente acho que isso não é algo que vai ser implementado do dia para a noite. É algo que tem que ser pensado e discutido nas academias de polícia, e aí eu já faço um elogio, né? Eu vejo tantos delegados comprometidos, por exemplo, o Edson Baldan, o nosso colega de sala, o Rafael Marcondes, que é uma referência dentro da Academia de Polícia do Brasil, de São Paulo. Tudo isso para dizer que, então, essas técnicas sendo implementadas no treinamento das pessoas, talvez a gente vai ter uma cultura jurídica melhor daqui a uns 50 anos. Quem sabe, né? Quem sabe daqui a 50 anos a gente vai ter um sistema melhor, mas a gente tem que pensar nisso, né? Quando o Frederico Marques escreveu toda a obra dele maravilhosa, quando o Joaquim Canuto escreveu também, todos eles foram pessoas que foram precursores de algo a ser atingido, né? Não significa só porque escreveu uma coisa que é linda que a gente não tem que, então, repensar nossas práticas e tentar ser melhor nesse sentido.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o grande, é o grande fogo que leva tudo isso, né? É você produzir coisas. Não interessa se vai ser colocado em prática amanhã, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos, tal. Mas é uma construção. E como construção precisa de ter um alicerce, precisa ter uma base sólida para que tenha um futuro promissor aí, né? E, Lívia, posso falar sem medo de errar. Você vai escrever muitas páginas dessa nova história aí nessa área das ciências criminais, viu? Ah, eu que agradeço, espero, de verdade. É uma honra estar aqui. Eu até queria agradecer, que eu fiquei muito feliz. Realmente, Paulo, você é uma pessoa super séria, super reverência. E eu estou muito honrada no voto de confiança que você me deu para vir aqui falar. Não, que isso. Não tem nada demais. Está porque é a pessoa certa para falar, no lugar certo, na hora certa. É isso. Lívia, eu queria agradecer imensamente mais uma vez tua participação. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante aí, pelo menos dar um panorama aí da tua investigação científica aí a respeito do tema. Espero do fundo do coração que você consiga produzir um excelente trabalho na Universidade de São Paulo e que o seu trabalho depois sirva como base para tantos outros que ainda deverão surgir ainda, porque é um trabalho de formiguinha e uma área onde existe muito pouco material, uma área que ainda poucas pessoas se debruçam ao tema, né? Então, eu sei do teu esforço, da tua competência e tenho certeza absoluta que será um sucesso aí, viu? Muito obrigado. Obrigada eu, Paulo, mais uma vez. Espero que a gente tenha muitos ainda projetos e trajetórias aí que se reencontrem muito na vida acadêmica. Espero poder falar com você presencialmente em alguma mesa. Estou muito honrada, viu? E olha, eu vou te confessar aqui uma coisa. Eu morro de vontade para assistir um júri seu. Então me avise, porque eu vou estar lá sentadinha e vou assistir, tá? Queria agradecer também meus amigos. Olha aqui, hoje o Alexandre da Rosa está aqui. Queria agradecer todo mundo. Alexandre é figuraça, um amigo das antigas já, o Alexandre. Conheci o Alexandre, ele era estagiário de Direito. Mentira, que legal. Não, o Alexandre é uma grande referência. O Alexandre, a gente tem uma história muito bacana, a gente se conhece aí há muito tempo, há muito tempo. Ele sempre me ajudou, sempre um baita produtor de ciência criminal no Brasil. Cara que eu admiro e tenho o maior carinho por ele. Eu também. Eu acho que ele foi uma pessoa muito importante, me abriu grandes portas agora, confiou no meu potencial, tenho ficado muito feliz com isso. E ele acabou de fazer uma brincadeira, porque recentemente ele me mandou um vídeo do Porta dos Fundos sobre o reconhecimento interracial. Então, o que era? É muito engraçado, eu recomendo para todos assistirem, para mostrar ainda como há problemas no reconhecimento de pessoas. Então, é um chinês falando com o tradutor, com o policial do lado, se algum dos 5 era o efetivo autor do crime. E aí ele começa lá, e é muito engraçado porque ele fala que todos são iguais, todos são iguais, todos são iguais. E é uma realidade, quem é asiático sabe, né, que odeia, e eu principalmente, ser comparada como igual, porque afinal a gente tem nossas particularidades. E eu contei para ele uma coisa que é muito engraçada, e é verdade, é real. A minha avó veio para o Brasil, minha mãe é chinesa, mas minha avó nasceu lá, minha mãe é bem brasileira, apesar de chinesa, minha avó nasceu lá, e no bairro, ela dava oi para todo mundo. Eu saía lá, dando oi. E todo mundo perguntava, por que você tá fazendo isso? Você conhece essas pessoas? Você tá maluca? E ela respondia, porque é tudo igual brasileiro. Brasileiro é tudo igual. Entendeu? Então, você tem ideia como é importante também pensar, quando for fazer reconhecimento de pessoas, estar realmente preocupado com a questão racial, porque existem diferenças que só quem é de uma determinada etnia pode perceber. Então, eu achei muito engraçado ele falar isso, porque realmente a gente deu muita risada. É uma figuraça. Gente, a gente está chegando ao fim, porque vai cair a live, a gente tem mais 3 minutinhos. Quer falar mais alguma coisa para encerrar, Lívia? Fique à vontade. Não, eu queria agradecer. Minha amiga Camila está aqui, tem um monte de gente querida. Meus pais também entraram, que eu vi, Nina. O pessoal, Olivia, um pessoal muito legal, Isadora, tá todo mundo aqui. O orgulho da família Moscatelli. Moscatelli
é descendência italiana também. Então você tem um lado chinês e um lado italiano. Meu namorado tá aqui vendo também, mandou um oizinho. Meu pai é italiano, minha mãe que é chinesa. Ah, que joia, que joia. Muito legal, muito legal. Lívia, obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aqui. As pessoas que eventualmente assistem depois isso aqui, isso fica gravado no IGTV, eu subo depois para YouTube, Facebook e tal, enfim. O material fica disponível aí porque a ideia é dar acesso à informação. Então, essa é a minha preocupação. Muito obrigado a todos aí e até uma próxima. Obrigada. Aliás, até uma próxima, não, deixa eu falar. A próxima é terça-feira que vem, às 18 horas, com o Geraldo Prado. Nós vamos falar do sistema acusatório. Assistam, que vai ser demais. E vou até tentar desvendar essas situações que estão acontecendo, não, estão sendo mostradas agora através das audiências por videoconferência, né? Tudo vai para a rede depois. Um monte de juiz não deixando o réu falar, ou o que pode, o que não pode. A gente vai abordar justamente isso na próxima terça, às 18 horas, tá bom? Até lá, vou assistir também. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Beijão, querida. Tchau.